Tá bonito. É diferente daqui, vendo daqui assim, né? Vendo o pessoal. Bom, de cima sempre. De cima sem palanque. Pessoal do fundo, legal, tá bom? Ouvir bem? Beleza. Eu queria fazer só uma oração antes da gente começar a nossa conversa de hoje. Então, pode deixar que eu faço, não tem problema. Deus Pai, quero chegar diante da sua presença, Pai, diante dos amigos aqui reunidos, em o nome de Jesus Cristo, Pai. Rogar que o Senhor esteja presente com o Teu Espírito Santo, abrindo os corações, abrindo as mentes, Pai. Colocando na minha boca as palavras que o Senhor quer dizer. Que os princípios bíblicos sejam passados aqui, Pai. E que o Seu nome seja engrandecido, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. É legal ser o último, porque a gente já se conheceu ao longo. Se fosse o primeiro, aí talvez precisasse um pouco mais de apresentação. Mas eu estou muito feliz de ter conhecido os rostos por detrás dos nomes que a gente já tinha circulado por aí. Quero também agradecer a equipe que intensamente trabalhou para hoje estarmos aqui nesse evento, ele é o que é, porque Deus abençoou e porque Ele usou pessoas como vocês ao longo desse ano para colocar essa agenda, para colocar essa infraestrutura e para que isso se torne uma coisa edificante para todos. Então, realmente, muito obrigado a vocês todos. E hoje eu fui convidado a falar de uma coisa que eu já faz parte de um caminhar, tá? É um caminhar que eu tenho tido com Deus na minha área profissional. Eu já sou formado há 32 anos como engenheiro e trabalhei em 2 empresas apenas. Uma por 11 anos e outra pelos restantes 20 anos. E muita coisa mudou nas 2 empresas. Muita coisa mudou, muita coisa foi alterada e muitas chefias mudaram, muitas políticas, muitos planos econômicos, mas o nosso Deus nunca muda. E olhando para Ele, a gente vê as coisas que Ele foi construindo ao longo disso. A área profissional é uma área importante, é uma área crítica, porque ela tem a ver com os nossos dias aqui. Os nossos dias na eternidade, as certezas, as promessas, isso a gente tem no coração. Mas os nossos dias daqui a gente não tem essa certeza. E a área profissional, ela é um vetor importantíssimo para que esses dias sejam uma realidade feliz e de realizações na nossa vida. Hoje, eu quero fazer vai ser um pouco diferente dos outros dias, onde a gente tinha aí os nossos amigos, irmãos incríveis, né? Com essas... Eu não vou falar anos, né? São décadas de sabedoria, né? E compartilhando o conhecimento deles conosco. Eu não tenho tantas décadas assim. Não me esqueço do senhor Aldo Berndt, fazendo estudo de Romanos, aquela casa ali na esquina, lá em Campinas, na Chácara da Barra ali. Que empenho para ele falar de Romanos, cara. Gálatas. Quem vos fascinou a vós outros? Ele vibrava quando ele falava isso aí. Gálatas insensatos. Essas coisas ficam para o resto da eternidade. Você vai ficar sempre ligado com essas imagens. Ali, Deus estava começando a escrever a minha história com Cristo. Mas Ele também estava começando a escrever a história profissional. Porque aquilo que eu absorvia, eu começava a trazer para dentro do meu trabalho. E Deus responde. Olhem para essas figuras aí. Não sei se, infelizmente, né? Mas ali tem
um sujeito trabalhando com uma máquina lá em cima. Aqui tem uma garçonete. Aqui tem um Papai Noel, está chegando, né, na época. Aqui tem um fisioterapeuta. E esse aqui é um escritório de nerds, né? O que tem em comum com essas 5 fotos, essas 5 figuras? Boa. Boa. Vida. Tem mais uma palavra que é, se vocês não falarem, eu vou falar, senão a gente vai ficar parado aqui. Chegando perto. Servir. Tudo isso você vai conseguir executar através de uma coisa que é muito a ver com a parte profissional. Modelo. Tá? Se eles não seguirem o modelo, o cara quebra a coluna da moça, a outra derruba a bandeja, Papai Noel assusta a criança. Tem que ter um modelo dentro daquela especialização. Por que outros modelos? Porque as Escrituras são um livro de princípios e modelos. Mas que modelos são esses? Um estatístico famoso, chamado George Box, e o seu companheiro de pesquisa, o Norman Draper, britânicos os dois, escreveram isso aí. Essencialmente, todos os modelos são errados, mas alguns podem ser úteis. Eu, dentro da minha licença poética, eu fiz uma pequena adição aqui, a observação. Todos os modelos feitos pelo homem são errados. E alguns continuam sendo úteis. Bom, se os modelos feitos pelos homens são errados, onde conseguir os modelos corretos? A gente já tem uma resposta na cabeça de todo mundo, mas vamos entender um pouquinho mais onde que estão. Essa é a nossa agenda. A gente vai falar sobre o trabalho das Escrituras, a gente vai falar sobre o ambiente profissional, vai entender o que é o chamado de Deus e algumas poucas conclusões, porque as grandes conclusões virão depois, quando vocês estiverem em casa, pensando, olhando e orando sobre os assuntos. Isso aqui é uma exposição, mas ela é interrompível, por favor. Podem perguntar sem problema. O que as Escrituras falam sobre o trabalho? Que é uma coisa fácil, né? Material radioativo, o cara está carregando, né? Coisas tranquilas, se tiver um pequeno vazamento, o cara está morto, né? Trabalho não é algo simples. Não é algo simples e a gente sabe por quê. Adão disse: com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos, cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fosse tomado, porque és pó, e em pó te tornarás. Sabe o que aconteceu? 1185 por 4. A versão King James, que é uma base da Bíblia em inglês, e que depois virou a base também dos nossos amigos aí, da Ferreira de Almeida, que chega para nós, tem 1189 capítulos. 4 deles falam do mundo sem pecado. Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. 1185 fala do mundo com pecado. E o trabalho está definido dentro desse mundo. Ele é honroso, ele é abençoado, ele é uma dádiva de Deus. Porém, com o pecado, ele assumiu uma característica que não era aquela que Deus queria para nós, mas que a gente quis para nós. É desse trabalho difícil, árduo, que a gente está falando. Mas como tudo aquilo que Deus tem para nós, Ele abençoa.
Porque ele traz retorno. Poxa, ontem, né? A gente estava reunido ali, tomando um vinho, os amigos, conversando. Por quê? Poxa, porque Deus deu condições para que todos estivéssemos aqui nesse fim de semana, especialmente ontem. Então, você comer e beber do fruto do seu trabalho é uma bênção. Curtir com os amigos. Tá? Isso não é um problema, é uma coisa que Deus abençoa. Tá? Outra coisa fundamental. Para quem a gente trabalha? Bom, a partir de amanhã eu começo com um novo chefe na empresa. Um outro italiano. Stefano Caperi. Vai ter uma reunião amanhã de kick-off. Ele vai apresentar o time, ele vai falar... Eu sei porque o formato não muda. Ele vai apresentar o time, ele vai falar quais são os objetivos do grupo, ele vai falar quais são as métricas, ele vai falar quais são os compromissos, o que ele espera, como que vai ser, com que periodicidade a gente vai se falar. E vai falar assim, foco no cliente. Legal. Essas cans já tem que ter uma utilidade, né? Eu já sei, não é novidade para mim isso aí. Porém, eu vou ter que saber que amanhã, quando eu estiver começando com essa nova chefia, eu vou ter que falar, Senhor, vai à frente. Eu não sei o que vem pela frente, mas eu quero trabalhar para o Senhor. Eu quero que esse novo trabalho, porque é uma mudança que eu estou tendo, eu não sei quantas eu já tive na minha empresa, quem está começando em carreira, olha, prepare-se. E você vai trabalhar para Deus, como está lá em Efésios. Existe uma chefia. Quem é meu chefe? Já vai falar isso daqui a pouco sobre autoridade. Mas eu vou trabalhar para ele, como se fosse para ele. E não como para homens. Porque, tudo bem, eu tenho que cumprir, eu tenho que seguir o modelo humano. Mas o meu modelo superior é o modelo das Escrituras. E o modelo das Escrituras diz que eu tenho que estar fazendo isso para Deus. Também a gente tem que trabalhar para que a gente não se torne um peso uns para os outros. Deus não gosta de cara preguiçoso, relapso, encostado. Não. Ele quer o cara que pense no próximo. Uns aos outros tem a ver com isso também. De eu trabalhar pensando que amanhã eu posso estar participando da vida de alguém. E não ser um peso para a vida de alguém. É claro que circunstâncias econômicas, circunstâncias pessoais, de saúde, podem tirar ou minar a minha capacidade produtiva. Mas você acha que Deus não está olhando para isso também? Não, Ele está. Mas a tua vontade de querer participar, de querer servir aos outros através do seu trabalho, também é um princípio bíblico para nós. O ambiente profissional. Beleza. É fácil, né? Acho que ela está de salto ainda, para facilitar. É, de isopor, né? Tá legal. Pelo menos ele é esférica, né? Deus deu para a gente uma sala comercial lá em Campinas, pertinho do apartamento lá, ficou muito tempo por alugar. No auge do lulopetismo, né, ou seja, a economia estava bombando, então eu não conseguia alugar a sala. Fui lá, fiz as melhorias, instalei ar-condicionado, coloquei o piso e tal, preparei. E nada. Aí veio a crise. Falei, bom, agora esquece, né? Todo mundo devolvendo, fechando o comércio, não sei o quê. Aí falei, bom, deixa eu ir lá no prédio, falar com o zelador, saber como é que tá, qual é a média dos aluguéis, só para cumprir, né? Cheguei lá,
tinha um rapaz oriental. Já, na verdade, ele chegou quase que junto de mim, da hora que eu cheguei para falar com o zelador. Aí o zelador falou, não, eu falei, não, pode falar com ele e tal. Aí eu falei, olha, eu só queria saber como é que tá o negócio de aluguel. Ah, tá difícil, tal, o pessoal tá devolvendo sala. Ele acabou de falar isso, entrou essa pessoa, Fábio. Viu, tem uma sala para alugar? Ele falou, ó, aí o rapaz, tá o Carlos aí. O que você... Ah, vamos lá ver a sala, vamos lá, não sei o que e tal. Bom, alugou. Pelo que eu quis. O dia que eu fui entregar a chave para ele, ele falou assim, eu não te falei, mas eu sou cristão. Eu frequento a igreja, assim, assim. Você não quer fazer uma oração comigo lá na sala, não? Para que o Deus abençoe o negócio? Beleza. Aí eu fiz a oração, tudo. E, bom, já vai para o 3º ano que está alugada a sala. Antes de viajar, eu encontrei com ele. Fui tomar um café. E ele é um empresário na área de segurança. Ele montou um negócio de sistemas de segurança. Ele tem uma parceria com uma empresa da Coreia. Né? Segundo ele, é uma tecnologia de última geração e tal. E eu falei para ele o que eu viria fazer nesses dias aqui. Estou indo de viagem para Florianópolis e tal. Falei do assunto. E eu falei assim, a gente está em ramos, a gente tem formas de trabalhar bastante diferentes. Eu sou funcionário de uma corporação, você é empresário. O que você tem para falar para mim sobre a área profissional? Aí ele me veio com esse modelo. Então isso aí é importado, né? Ele falou, Carlão, é o seguinte, tem 2 variáveis que fazem feliz no trabalho. O ambiente e o mercado. Que te fazem, sabe? O ambiente vai depender do quê? Da gerência, dos colegas, das políticas da empresa, dos rendimentos. Ou seja, se eu estou feliz com o meu salário, se eu tenho uma boa relação com meus colegas, são aquelas coisas. Ele falou, no meu caso, isso não é problema nenhum, porque é o meu sócio, sou eu meu sócio, não tem um ambiente. Tem as pessoas que trabalham aqui, mas é fácil resolver. No seu caso, isso é mais complicado. Por quê? Porque você tem... Esse grupo que eu vou começar a trabalhar amanhã tem 40 pessoas, distribuídas no mundo inteiro. Né? É até difícil você pensar em ambiente, né? Mas existe. O mercado tem a competição, tem os planos econômicos, tem a parte regulatória, tem os impostos, eventos econômicos, os resultados financeiros da empresa. Essas 2 variáveis elas têm que se, de alguma forma, harmonizarem. Se um tiver bom e o outro tiver ruim, não está bom. E vice-versa. Tá? Sobre o ambiente, você tem o que fazer, até pedir demissão. Você pode fazer uma decisão. Mas sobre o mercado, você não tem como controlar. Tá? Então, aí você fala assim, tá legal, Carlão, mas onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar aqui na Bíblia também fala disso. Tá? Tá aqui no meu domínio, eu faço segundo as minhas forças. Eu posso pedir forças para Deus, mas eu faço segundo essas forças. Eu posso fazer sobre esse ambiente. Porque que bom que lá na eternidade não vai ter PowerPoint nem Microsoft Project, né? Que delícia, né? Puxa vida. Excel, então, chuta, né? Aí, Almir, pega já o emendando com o 11, para a gente ver a outra parte. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. É isso aí.
Esse é o controle que eu tenho sobre o mercado. Deus. Tá? As outras... Ah, não, eu vou lá, valor econômico, Wall Street Journal. Legal, né? Leitura boa. Gente, está ali. Mas Deus está lá na frente. Então, faça a minha parte, coloco na mão dele. Algumas histórias que eu vou contar para vocês. Faz parte do estudo também contar algumas coisas. Um compromisso. Em 1985, eu comecei o meu estágio no CPQD, Telebrás. E, olha, não foi fácil. Eu entrei para um grupo de gênios. Eu não era o gênio, mas tinha gênios ali. O grupo de projeto de hardware. E ali, eram uns caras que estavam no outro planeta, né? Eu cheguei para ele, ó, esse aqui é o Carlão, não sei o quê, o Carlos vai ser o nosso estagiário esse ano. O cara me deu um manual da Intel. Te vira, né? Beleza. O que eu vou fazer? Ah, não, você tem que ter um chip aí que você tem que estudar tal, e depois você fala. Gente, eu não consegui entender aquilo lá, né? Porque quando você está na faculdade, você conhece a base, os princípios, assim, né? Mas a hora que você pega um manual de um fabricante e o cara fala que você tem que entender aquele componente através daquele manual, sem que ninguém para explicar o básico, penei. E passou um tempo, ficou claro que eu não podia fazer aquilo que eles achavam que eu poderia fazer. E o projeto começou a ir para uma fase de conclusão para passar para a produção. Isso significa o quê? Você tem que fabricar, montar, testar, homologar. E havia um laboratório com uns 15 técnicos. E a função deles era montar, testar e o engenheiro fazer a parte da homologação. Aí o meu orientador de estágio, né, um cara espetacular, era um dos gênios também, mas era um gênio terreno, né, você conseguia conversar com ele. Já se aposentou, cara, o Ângelo. E ele falou assim, não, Carlos, eu quero que você fique aqui com o pessoal do laboratório para fazer a parte de testes e tal. Beleza. Comecei a ir lá, todo dia trabalhar com os caras, né, comecei a fazer uma amizade. Da amizade veio, eu falei o que eu fazia, com as escrituras, e vieram alguns convites, eles aceitaram, e a gente começou a montar grupos de estudo dentro do ambiente de trabalho na hora do almoço. Surgiram nomes como, não sei se alguém conhece o Bonatti, lá de Campinas, surgiu dessa leva. Odair, um amigão. Fernando, um outro amigão. Fernando virou pastor da igreja Nazareno. Odair, da igreja presbiteriana. E ali, durante 1 ano e meio, mais ou menos, a gente fez uma rotina de estudos na hora do almoço, quase todos os dias. Magrão, para quem conhece, veio me ajudar, trabalhou comigo nisso. E foi um projeto que Deus tocou durante esse período. Era o propósito dele. Eu não fui lá fazer isso. Eu fui lá a trabalhar como engenheiro. Mas ele chamou. E ele deu as condições. Eu perguntei para o meu chefe se aquilo... a gente se reunia, os edifícios do CPQD, se alguém já foi lá, vai saber do que eu estou falando. Eles eram caixas quadradas, um corredor e sala dos dois lados. E no meio, jardim. A gente se reunia ali no jardim. Então todo mundo via. Não tinha como não ver. Ali, cabeça baixa, orando, lendo. E uma coisa chama a outra, uma coisa chama a outra. E a gente chegou a ter, somados até o guardinha mensageiro entrou. Esse cara conhecia a coisa, hein?
Chegamos a quase que 20 pessoas estudando as Escrituras. Aí fizemos coisas fora. E foi assim, uma coisa muito intensa e não foi duradoura. E quando Deus quis que acabasse, acabou. Porque as pessoas, a maioria deles saiu dali, ou foi para outras áreas, ou se formaram, deixaram de ser técnicos, foram ser engenheiros ou analistas, e a coisa tomou um outro rumo. Mas foi uma experiência muito rica. Por quê? Porque eu aprendi com pessoas talvez mais humildes. Eu aprendi muito dessa coisa de conversar, de ter um diálogo com eles. Tá? E foi uma história que Deus contou ali. Mais ou menos entre 86 e 88 foi o período. Tá? Aí passou o tempo, muito tempo. Teve um período, depois eu saí do CPQD, fui trabalhar na Digital em 97. Digital é uma empresa que não existe mais. Uma empresa fundada no MIT. Era boa, viu? Nossa, tinha tanto benefício. A Compaq, então, nem se fala. Viagem aérea com mais de 6 horas era business. Puxa, bons tempos. E depois de muito tempo, em 2000, a gente foi morar nos Estados Unidos. Tá? Ficamos lá até 2011. Voltamos porque o meu sogro faleceu em 2007. E a gente sentiu, ficou minha sogra e minha cunhada, que tem paralisia cerebral, com 57 anos hoje, dependendo de nós. E aí, o que nós vamos fazer? Eu e a Léo, né? Oramos e Deus abriu para que eu fosse transferido de volta para o Brasil. E o meu trabalho, ele ficou efetivamente home office. Eu trabalho de qualquer lugar. Aliás, quarta-feira eu estava trabalhando daqui. E o que aconteceu é que nós começamos a ir mais para Irapuã. Esse pequeno município, Pontinho Vermelho, que vocês estão vendo ali, é uma cidade tão insignificante que, quando você está vindo de Rio Preto, pega a rodovia para dar acesso, tem uma placa assim, Ibirá 7, Urupês 20, Sales 45. Pula Irapuã. É verdade. Aí 100 metros depois tem uma plaquinha, Irapuã 38. 7 mil habitantes. Todos sabem da vida de todos e mais um pouco. Não. O Niquim, então, né? É aquela piscina na entrada da cidade, né? Bom, e aí com essa de ir, você vai fazendo amizade com as pessoas. Eu, na verdade, conheço Irapuã desde 1983 e não mudou nada. Né? Mudou, sim. Tem a casa do Niquim lá agora. Um casa a mais. E você faz amizade com as pessoas, tudo, e um dia, com esse sujeito aqui, não sei se estava no Bertolo ou não? Não lembro. Bertolo é o boteco da cidade. Pensa num boteco. É o Bertolo. Entendeu? Ali é o centro nervoso da cidade. Tudo acontece ali. Tudo é discutido e decidido ali. Isso que é interessante. Decidido. Política, futebol, vida dos outros, tudo. Né? Oi? Tipo o portal da cidade. Tá? A boca maldita de Irapuã, para quem é de Curitiba. Então, ô Niquinho, eu faço estudo e tal, e um dia ele conta a história pessoal deles, mas enfim, topou. E começamos. Ai, que trabalho que esse cara dá, bicho, tanta pergunta, caramba. Aí eu comecei a reaprender esse processo de evangelismo, tá? Que estava ali meio que latente aí dentro de mim.
E aí eu percebi que outras pessoas na cidade também tinham essa sede. Porque qual que é o modelo da cidade? É o modelo típico de uma cidade interior. Você tem uma igreja, né? E várias outras portinhas pequenas que abriram nos últimos anos, né? Business oriented. E é assim, mas as pessoas, o grosso da cidade, não tem a sede, continua com a necessidade. E aí surgiram outras pessoas, e Deus foi dando, e eram amigos, um chamou amigo do amigo, e hoje, ao todo, somos, eu estou estudando as Escrituras com 18 pessoas. O que representa 0,1% da população. É bastante. A pessoa isso aí aplicado em São Paulo? Então, a gente continua lá, Deus continua contando a história. É uma coisa que eu descobri. Deixa Deus contar a história, só põe o time em campo. Ele vai contar a história. Não cria expectativas. Não, agora eu vou para... Não, para. Isso aí você faz no trabalho. Modelo. Furado, mas tem que fazer. Né? A empresa americana adora modelo. Né? Você tem que dizer que gosta também, né? Mas não acredita. Os modelos de Deus, não. Esse você acredita, porque Ele vai definir. Então essas são algumas histórias. Depois eu vou contar outra. Autoridade é uma coisa muito séria. Porque Deus permite, lá em Romanos 13:1, que a gente deve se sujeitar às autoridades. Só que a palavra autoridade, que a gente já pensa num sei lá, um juiz, numa coisa mais formal, né? É quem tem sobre você, naquele contexto, um privilégio, uma força, uma capacidade, uma competência, um domínio, uma influência delegada, uma jurisdição, um poder. Qual é a maior autoridade que eu, trabalhando em uma empresa, tenho? Meu cliente. Essa é a maior autoridade que eu tenho. Se eu falar para o meu chefe que eu tenho que falar com o meu cliente e não vou falar com ele, ele vai falar, vai em frente. Mas aí existem outras autoridades. Durante o dia existem várias autoridades às quais eu tenho que me submeter. E Deus permite. Então, o que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que entender que, primeiro, existe a minha autoridade, que é Cristo. Ele, sim. Mas ele é tão bom que ele vai deixar aquele fulano ser a minha autoridade por aquele período. O que o Neemias fez quando ele estava ali, triste com a situação de Israel? Ele lamentou e orou, conforme está lá em Neemias 1, 2, 3. E depois, ele, como copeiro do rei, que experimentava o vinho para ver se não estava envenenado, ele chegou e falou, puxa, o rei olhou para ele e teu semblante não está legal. O que você tem? Estou triste com o meu povo. Mas aí na frente do rei, ele ora. Ele ora e pede. E responde. E pede as cartas. Para chegar até lá. E cuidar da reconstrução dos muros. E depois viria a ser a reconstrução de toda a cidade. Isso a gente tem que aprender a fazer. Trazer Cristo para o trabalho. Não são assuntos separados. Neemias tinha um trabalho, ele tinha uma tristeza no coração. Ele falou com Deus e Deus respondeu para ele online. Tá? Sem latência. As coisas de Deus são assim. Tá? A gente que acha que tem latência, não. É o tempo dele, e o tempo dele é sem latência. É o atraso na rede, tá? O atraso para as coisas acontecerem. Você vai lá dar um comando. Comprei no site do Amazon. Fiz o pedido, aí fica aquela coisinha, tim.
Aí você fala, roubou todos os dados do meu cartão e eu não vou ter o meu produto. Aí, pá, confirmação. Esse tempo entre o que você quer e desejou e aquilo que vai acontecer, a gente chama de uma forma genérica de latência. Deus não tem latência. Obrigado. Ninguém tinha entendido. Puxa vida. Deus não tem latência. A gente que põe atraso na rede, tá? Com os nossos ismos, né? As nossas tentativas de fazer as coisas. Mas o trabalho fala, tá legal, eu estou me dando bem, eu ajeitei, estou orando, não sei o que e tal. O telhado está bonito. A profissão está aqui, no telhado. Poxa, mas e a fundação? Está um lixo. Como é que está o meu relacionamento com Deus? Como é que está o meu relacionamento na família? Que tempo eu estou dedicando para a minha família? Esse assunto aqui, dos 3 que nós vimos aqui, é o menor. Por quê? Porque se eu não cuidar da base, que é a família, o meu relacionamento com Deus, o trabalho, a profissão, posso ser muito bem sucedido no modelo humano. No modelo de Deus, sou um fracasso. Então, tem que cuidar da base. Tá? Priorizar. Aquela história que o Valdir contou, do quality time, né? O tempo de qualidade. Tem que priorizar. Eu tenho que cuidar muito disso, porque, gente, trabalhar de casa... Ai, que legal, né? Coitada da Léo. Almoço está pronto. Ah, eu tenho uma conferência agora até 1h30. Ela fica louca da vida. Não é só porque atrasa o trabalho. Não, ela fica louca porque ela acha que eu tenho que comer no horário. Mulher. É um instinto. E eu estou dando prioridade para aquela anta lá que mal sabe falar inglês, que eu tenho que ficar correndo atrás das palavras dele, porque é o meu compromisso. Eu falo, gente, essa é uma luta diária. Eu tenho que ter essa sabedoria e orar para Deus para que diminua essas ocorrências, porque não é legal. E quando é fuso? Eu tenho que falar com o México às 10 da noite. Ela está com sono, coitadinha. E eu lá, sim, por supuesto. Não te preocupes. E ele fala assim, fíjate que já está listo? Está listo ou nada? Que nem começou a fazer. Aí você tem que procurar. Ahorita platicamos. Eles adoram platicar. Eu tive uma chefe uma vez que ela fazia parte de um grupo mundial. E aí ela marcava as conferências para conciliar os horários de todos. Ela era baseada na Califórnia e tinha gente da equipe dela que era baseada em Singapura. E dali, por todos os fusos horários, tinha gente distribuída. Então, ela marcava a conferência para as 3 da manhã, para mim. Aqui é bandeira amarela. Não fala disso que a tarifa já está cara. Ou seja, isso aqui é a experiência do Carlão. Não é princípio bíblico. Mas eu não ficaria bem se eu não compartilhasse com vocês. No ambiente profissional, o que importa, o que é avaliado, é a sua capacidade de julgamento com o nível de atribuição que você tem. Capacidade de julgamento. Ah, não, eu sei tudo. Não é o mais importante. O importante é a tua capacidade de julgamento. Porque você vai ser cobrado para dar a sua posição imediatamente. Você tem que estar pronto a dar a resposta. Você fala, não, deixa eu dar uma estudada. Não é uma boa resposta.
Então a tua capacidade de julgamento tem que ser desenvolvida. Isso não importa a área, viu? Não importa a área. Pode ser para abrir o peito para operar, pode ser para mandar executar um comando que pode derrubar todo o sistema. A mais importante que o seu conhecimento é a sua atitude em relação ao que você sabe. Saber e guardar para si também não é uma boa ideia. Contar tudo, às vezes, também não é uma boa ideia. Balancear o que você sabe com o que você está compartilhando, porque às vezes você sabe de uma coisa importante, boa, mas as pessoas não estão preparadas para aquilo. Meio pérola aos porcos. Tá? Às vezes você não sabe, mas não tem problema falar que não sabe. Que talvez ninguém saiba. Mais importante do que ter a resposta certa é fazer a pergunta certa. A pergunta certa vai provocar a resposta que vai encaminhar a solução. A resposta certa pode ficar lá esperando a pergunta certa e nunca ser dita essa resposta. Aquele filme que eu adoro, aquele filme I, Robot, né, do robô, que tinha lá uma imagem holográfica lá, e aí chegava no final, ele falava, mas quem? Por que você deixou aquela pista? Aí a imagem falava, essa é a pergunta certa. Ele não falava a resposta, mas ele falava que aquela era a pergunta certa. Ou seja, é nessa pista que você tem que ir. Liderança não é chefia. Ah, meu chefe é meu líder. Mentira. Liderança é uma coisa que vale para todas as áreas da vida. Principalmente esse trabalho. Tá? E o que é liderança? É a atitude de você... Não vou fazer a definição aurélica aqui, mas eu estou falando ao meu entendimento, na prática. É a atitude que você tem de trabalhar pelo grupo em prol do objetivo. Você ter essa iniciativa. Não esperar que alguém faça por você. Então, isso é uma coisa supervalorizada no ambiente de trabalho, a liderança. Você pode ser o líder de um projeto. No outro projeto já não é mais. Mas aquela tua liderança vai te dar uma cancha, uma confiança, e que você sabe que você vai poder exercer aquilo como um dom. Então, ore para Deus por isso. Porque se não houvesse liderança, esse evento não aconteceria. E onde que entra Deus aí? Tá? Deus está te chamando. Isso é uma carreira profissional clássica. As letras são pequenas, eu leio para você, não tem problema. Ali você tem o cara que ele entra na empresa, aí ele passa para a função de trainee, aí ele vai como associate, contribuidor, aí vai como senior, depois ele vai para assistente de chefe de equipe, depois ele vai para chefe de equipe, aí ele vai para gerente de turno, aí ele vai para gerente de processo, aí chega a vice-presidência. Os nomes podem mudar, mas tem uma certa lógica de sequenciamento das coisas que dos caminhos que pode trilhar na profissão. Até que você chega no topo e consegue um quarto sozinho com água quente. Brincadeira. É só virar palestrante. Aí eu fiz algumas consultas, vários sites, né? Hoje em dia, gente, tem lixo na internet, mas tem muita coisa boa. Realmente o filtro é você que faz, certo? Então procure lixo, como é que é a expressão em inglês? Garbage in, garbage out. Você procura porcaria, você vai encontrar muita porcaria. Procura coisa boa, tem muita coisa boa na internet. Esse site chama The Balance, é um site para ajuda no sucesso profissional e financeiro. Nossa, quase uma loteria com 100% de acerto, né? Ele definiu algumas coisas que tem
sobre a importância. O que um profissional, quais são os valores que se buscam no profissional? Qualquer área. Ética, responsabilidade. E as Escrituras falam de ética e responsabilidade. Viver honesto, obedecer o Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do coração. Motivação, vontade de crescer. Motivação, não te fatigues para enriqueceres e não apliques nisso a tua sabedoria. A riqueza não pode ser minha motivação. Vontade de crescer, a riqueza vã diminuirá, mas quem ajunta o próprio trabalho a aumentará. Então são princípios, e tem uma lista completa no estudo, eu não vou passar por todos, mas são princípios que você tem, que Deus já escreveu para nós. Não precisa ser uma firma de consultoria de RH para colocar isso, é só você procurar lá. Então, se você olha para as Escrituras e começa a entender aqueles princípios e pedir para que Deus desenvolva esses princípios em você, você vai estar sendo um profissional preparado. Eu estava conversando ontem com a Rosana e a gente estava falando que os cristãos, eles vão se diferenciar no mercado, para o bem e para o mal. Em que sentido? São pessoas confiáveis, por causa desses valores. Mas daqui a pouco a gente vai ser perseguido por causa desses valores. Por causa dos rumos que o mundo está tomando. Mas é o que nos diferencia também, na área profissional. Alguma pergunta, plateia calada? Não. A vida tem modelo também, olha que lindo. Eu falei do modelo profissional, né? O cara vai subindo nos degraus. E na vida? A vida é uma gaussiana. É aqui essa curva que tem esse formato, chama gaussiana. O cara vai lá, graduação, você vê, eu procurei site onde essa figura pudesse estar em português, você não encontra. Tem que ser em inglês mesmo. Não encontra uma figura parecida assim. Aí o fulano se forma, compra casa, é uma faixa dos 20. Se casa. Ele tem vontade de comprar casa. Mas esse é o plano, tá? Esse é o plano. Aí ele constitui a família, né? Depois ele dá o suporte para a multifamília, tá? Netos, né? E aí ele se aposenta, tá? Por que essa gaussiana? Porque essa é a faixa onde ele ganha mais dinheiro, né? E aí ele começa a declinar. Mas isso aí é um modelo que o mundo, de novo, nosso amigo lá, o Box, Mr. Box, né? Todos os modelos são errados, alguns ajudam. Esse ajuda, mas também tem furos. Como é que Deus escreve essa parte? Moisés nasceu nessa infância, foi criado no palácio do faraó, pela filha do faraó, teve uma senhora de uma infância, criado como príncipe, abandonou a corte, casou e viveu como pastor. E Deus falou para ele que ele tinha que tirar o povo do cativeiro do Egito, só isso. Né? Pois é. E depois ali ainda tocou alguns projetos básicos, como fazer o tabernáculo e a Arca da Aliança. Esses foram projetos paralelos, subprojetos quase, né? Só que aí Deus preparou o cara. Ele, príncipe é uma senhora de uma profissão, fala a verdade, né? Porque o cara só tem estudo e gente servindo em volta. Ele teve uma senhora preparação. Acadêmica, artes militares. O cara ficou tinindo, tá? Depois ele foi ser pastor. Por quê? Para cuidar de volume, cuidar de rebanho.
Primeiro ele foi conhecer técnicas, gerência de projeto, saber usar o Microsoft Project, né? Ele foi fazer essa parte. Deve ter feito até um MBA, né? E como chama? PMP. Alguém conhece PMP? Certificação para gerente de projeto. Ele teve que saber de gerência de gestão de projeto, gente. Como é que você tira 400 mil pessoas de um lugar e leva para o outro lugar assim? E aí ele teve que aprender a tocar rebanho para poder cuidar de multidões. E depois ele foi representar o reino diante do faraó, que era a maior autoridade da terra. Tá? Só como ele não era bom de falar, Deus colocou Arão do lado dele. Mas ele foi como uma missão diplomática. Bom, esse cara foi um cara que, dentro do chamado que Deus tinha para ele, desenvolveu profissões, por causa do chamado. É aquilo que eu estou chamando de profissão dentro do chamado. Isso não obedece modelo nenhum. É modelo de Deus. O Paulo, um tremendo de um cara judeu, nascido na Cilícia, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade dos pais, zelador de Deus, foi convertido na marra, né? Cristo chegou para ele e falou: por que você me persegue? Mas ele tinha algumas profissões dentro do chamado. Advogado, escritor, fabricante de tenda, empresário. O cara, ele tinha suas profissões, mas dentro desse chamado. Tá? Então não tem problema nenhum, mas também não tem modelo nenhum. É o modelo de Deus. E o Lucas. O Lucas eu vejo que é um caso diferente. É o chamado dentro da profissão. O cara nunca deixou de ser médico, nunca deixou de ser historiador, mas ele seguiu Paulo, ou seja, é aquilo que você tem dentro da sua profissão, a oportunidade de seguir o chamado que Deus tem para você. Como, por exemplo, Deus fez comigo, dentro do CPQD, e está fazendo agora. Por quanto tempo? Não sei. Mas ele está atingindo pessoas. Atingiu e vai atingir. Então, esse é o chamado dentro da profissão. A minha profissão, nesse momento, me permite isso. Amanhã, meu chefe pode falar assim: Carlos, dentre essas pessoas da equipe, eu quero que você vai tocar um projeto 6 meses em Singapura. Eu vou fazer o quê? É uma boa, é uma opção. A primeira coisa que eu vou fazer é orar por isso. E a consequência pode ser pedir demissão. Ou pode ser ir e pedir para esse cara continuar o trabalho lá. Não sei. Tá? Mas aí é uma coisa que Deus sabe. No fundo, a questão toda é Deus querendo que você saia da tua inércia. Ah, não, mas eu estou numa correria. Ô, palavra terrível essa. Estou numa correria. Gente, se todo mundo corresse o que fala, seria todo mundo atleta. Não existe. A gente que não sabe administrar o tempo e que usa essa muleta linguística para justificar aquilo que a gente não sabe fazer. Eu estou falando de mim, hein? Não sei vocês. No que não quer. Tá? Porque quando Jesus manda ir de fazer discípulos, ele falou para todo mundo. E quando lá em Mateus 14, ele fala para o Pedro sair do barco e andar na água, ele falou para o Pedro: vem, nos dois casos, para colocar em movimento, sair da situação de inércia. Seja o chamado dentro da profissão, ou a profissão dentro do chamado, ele quer ver as coisas acontecerem. E quer usar você como vetor, como veículo.
Isso não é uma questão vetorial, de ir ouvir. Não é só isso. Mas o negócio é ver como você responde, por fé, aos chamados de Deus. Essa é a jogada. Aquilo que vai acontecer na minha profissão, aquilo que Deus vai usar dentro do meu ambiente de trabalho, para falar dele, para influenciar pessoas, é uma coisa que vai depender da resposta que eu dou para isso. Se fosse para não fazer isso, Deus ia tirar a gente do mundo, mas Jesus Cristo já falou que não era esse o objetivo, só pediu para guardar do mal. Outra historinha que eu tenho que contar para vocês. Uma pedra no sapato. Ano 2015. Eu estava num grupo, aí houve uma troca de gerente, né? E aí entrou uma outra pessoa, e realmente foi a primeira vez na minha vida, então eu tinha 30 anos de formado, que eu não consegui criar uma forma de trabalhar bem com ela. Uma pessoa morava nos Estados Unidos, mas ela era de origem indiana, ela da Índia. E então, eu não vou atribuir nenhum adjetivo a ela, mas eu vou falar para vocês que era uma relação difícil. Eu não entendia o que ela falava, e não era uma questão de idioma. Eu não entendia a lógica que ela queria colocar as coisas, os pedidos dela. Era caótico, e aí eu não entendia, então eu me esforçava por fazer aquilo que eu achava que eu deveria fazer. A hora de apresentar para ela, ela falou, mas não é isso que eu queria. Ela era minha chefe. E a coisa foi a um ponto que eu cheguei para Léo e falei, Léo, não dá. Não dá para trabalhar com ela, eu não sei o que Deus quer com isso. E teve um dia que eu ia fazer uma conferência com ela às 10 horas da noite. E antes da conferência eu cheguei para Deus e orei. Falei, Senhor, se for da sua vontade que eu continue com essa pessoa, trabalhando nesse grupo, faça dessa reunião uma reunião de entendimento, de sucesso, que eu consiga me comunicar com ela e fazer o que ela quer. Foi a pior reunião que eu fiz. Horrível, né? Acabou a reunião, eu falei, Senhor, obrigado. Isso é uma resposta, eu vou ter que sair daqui. Vou ter que sair dessa... Aí eu comecei a orar nesse sentido. E pela primeira vez na minha carreira dentro da empresa, eu recebi uma nota baixa de avaliação por causa dela, né? Aí ela foi embora para outra área. Veio um outro chefe. E o outro chefe me conhecia. Ele falou, Carlos, o que aconteceu aqui com a tua avaliação? Eu falei, eu acho que eu não correspondi às expectativas, para falar o mínimo. O problema estava na forma como eu respondia as coisas que ela pedia, mas as coisas que ela pedia para mim eu não conseguia entender a lógica. Enfim. Aí mudou. Aí surgiu uma oportunidade dentro da empresa, eu fui transferido. Posso falar para vocês, porque isso aqui não é de vanglória nenhuma, mas agora, há um mês, mais ou menos, eu ganhei um prêmio pelo meu desempenho no ano fiscal, que terminou agora, e recebi a nota mais alta de avaliação. Então, assim, bênção de Deus, tá? E resposta à oração. Lucas. Uma pergunta talvez de quem mais esteja começando a carreira, assim. Quando tu tem uma frustração dessa no ambiente profissional, que no caso seria Deus fechando as portas, certo? Uhum. Só que no ambiente profissional, uma frustração dessa pode ser muito pesada, porque ela pode mexer com a nossa incompetência, ou a gente achar que é a nossa incompetência. Como é que tu, através dessa situação, como é que tu faz assim o balanço, o equilíbrio entre a falta de trabalho, a preguiça, a incompetência, ou o caso de Deus fechando as portas ou não te levando para aquele caminho? Boa pergunta. Eu acho que primeiro você tem que fazer uma introspecção e falar, olha, isso está acontecendo porque é falta de conhecimento meu, ou é
realmente porque eu não estou me dedicando o suficiente, você tem que fazer uma autocrítica. E isso talvez você tenha tempo para fazer. Ou seja, eu fiz essa autocrítica. Tá? E eu identifiquei os pontos que eram falhas para mim. Qual que era o meu problema? O meu problema é até hoje sobre esse assunto. O meu problema é que eu não gosto da função em que você tem que ficar gerenciando planilha. Tá? E era para fazer isso. Então, eu gosto de uma coisa mais criativa. Tá? Então, para mim diagnosticou o problema. Então, o que eu fiz? Eu procurei trabalhar para sair daquela função e ir para uma outra em que eu não tivesse que ficar gerenciando planilha. Agora, que eu me dediquei para fazer aquilo e tentar entregar o que eu achava que eu deveria entregar, eu tentei. Então, a parte de ser relapso, eu acho que não foi o caso. Tá? Mas, como você falou, você tem que fazer essa autocrítica. Tá? Como o primeiro ato. E, se for o caso, perguntar para pessoas de confiança, para que eles façam uma crítica a você. Tá? Sobre isso. E dentro dessa mesma situação, essa tua chefe sabia do teu trabalho de evangelização, teu trabalho cristão? Não. Ela não tinha a menor ideia. Tá. E tu acha que se ela soubesse, ela poderia atribuir a uma dispersão de foco? Olha... Porque tem situações assim, né? Em que a tua chefia e tal sabe que tu tem esse trabalho, ou tu tem essa dedicação, e começa, não, mas esse cara é cristão, esse cara não sei o quê, é mole, é fraco, não sei o quê, sabe? Pode ser, tá? Pode ser que eu tivesse e tenha um perfil que não fosse ela, que tivesse uma pessoa mais assim, de garra, mais briguenta, né? Talvez nesse sentido, mas ela não tinha... Na verdade, a gente não tinha agenda pessoal nenhuma. Porque eu tenho, com meus chefes, eu sempre tive um fluxo de informação, de comunicação, até do ponto de vista pessoal, né? No caso dela, não. Né? Eu só queria complementar com um depoimento que me faz lembrar muito a minha vida como executivo. Eu também trabalhava em uma empresa muito grande, internacional, e até um determinado momento, eu trabalhei 17 anos nessa empresa, eu também tive uma história de sucesso, de crescimento e tal. Como tu falou, eu ganhei o dinheiro da minha vida, ganhei nesse período. Quando eu conhecia Jesus, eu vi que várias coisas que eram praticadas dentro da empresa não correspondiam ao que eu estava, então, aprendendo dentro das Escrituras. E passei a não executá-las mais. A partir daquele momento, eu comecei a ser visto como uma pessoa fraca, já não dá mais, mole, entendeu? Uhum. Porque determinadas ações do mundo, comigo já não fechava mais. Então, eu deixei de servir. Uhum. É isso aí. Eu lembro uma frase que ela usava, só para fechar a questão aí, ela usava a frase assim: nós temos que ser como as galinhas, não como os peixes. Isso é um pensamento lá do Alto Himalaia. Sei lá. Que é o seguinte: a galinha bota ovo e com a careja, né? E o peixe não. Então ela fala: se você ganha um projeto, você tem que falar para todo mundo, mostrar que você... Não é o meu perfil. Tá? Então talvez um pouco do meu perfil que não a agradasse, tivesse ligado a isso. Cara, não é uma pergunta, é só uma observação, né? Me chama a atenção a importância da vivência da fé e da obediência, como tu demonstraste agora, quando citou que tu ia para aquela reunião, né, numa situação complicada, e que tu pedisse a Deus para que Ele te desse uma boa reunião. E quando ela não veio, tu imediatamente concluiu que então Deus já agiu e está querendo que eu não continue aqui. E tu não teve assim achando, será que Deus agiu mesmo nesse meu pedido? Do jeito que estava o meu coração ali, não. Foi resposta sem latência. Agora, Miguel. Só para entender melhor, o
que determinou a sua mudança para essa cidadezinha pequena, né? E se de lá você continua trabalhando um escritório em casa e tal, e para essas ou para uma dessas empresas? A motivação, na verdade, a gente não está definitivo lá, a gente fica tipo assim, 50% a 60% do tempo lá nessa cidadezinha e o restante do tempo em Campinas. O que determinou foi cuidar da minha sogra e da minha cunhada. Tá? Minha sogra tem 82 anos, minha cunhada tem 57 com paralisia cerebral. E eu continuo trabalhando na mesma empresa. Mesma empresa a partir de lá? Eu trabalho desde lá. Tá? Porque eu faço home office, a empresa tem sistemas que permitem você se conectar desde que você tenha acesso à internet. Tá? Obrigado. Espera aí, passa. Você falou daquela reunião e você concluiu que Deus tinha fechado aquela porta, mas parece que você continuou na mesma, só trocou o chefe lá, né? Na verdade, abriu-se uma nova área na empresa, tá? E nessa nova área surgiram outras vagas e eu me candidatei. Então você mudou de Eu mudei. de área. É o tipo do processo que mais agrada às empresas quando eles conseguem recrutar candidatos de dentro. Você não precisa, é um processo mais caro você ir no mercado e com menos certeza, mais difícil. Bom, a questão toda é que nós temos a nossa zona de conforto, ou queremos estar dentro dessa zona de conforto. E essas zonas de conforto, tá? Deus quer que a gente, sobre elas, dê passos de fé, atendendo ao chamado de vem ou ide, tá? E nos coloque num novo nível de crescimento. Deus vai abençoar e vai nos expor a novas situações. E não vai nos deixar acomodar naquela zona de conforto por muito tempo. Ou pode até que seja muito tempo, cronológico, mas é o tempo que Ele vai tomar para te amadurecer. Necessário. É mais um modelo, desculpa. Portanto, tem os seus erros. E como é que eu sei que a coisa está me puxando para sair daquela situação de conforto? Eu roubei isso aí de um estudo meu mesmo, então não tem que pagar direitos autorais. Medo, frustração, compaixão, necessidade de oração intensa. Se eu estiver experimentando algumas dessas coisas, podem ser um indicativo de que Deus quer que eu saia da minha zona de conforto atual. Às vezes nem confortável é, mas a gente está acostumado. O que não é bom. Tá? É bom a gente estar acostumado a ouvir a Deus. Oi? Você pode repetir, por favor? É de resultado de leituras. Eu não inventei, não. Tá? É uma conclusão. Não copiei, mas foram conclusões através de estudos. E vamos falando em conclusão, tá? Falando em conclusões, já está chegando perto do fim. O material é de vocês, viu? Mas tudo bem. Indicador de medo, tá? Por exemplo, eu estava passando por frustração e medo. Frustração porque o meu trabalho não estava rendendo. Medo porque estava com medo de ser mandado embora, ser demitido. O que geralmente não é bom. A menos que você esteja já com a idade de aposentar e tenha um bom fundo de garantia. Indicação de compaixão é aquela coisa que você, de repente, um próximo, você fica tocado pela situação dele. Por uma situação pessoal que ele está vivendo. Então, Deus, de repente, está te chamando para você sair daquela situação e dar um passo adiante em relação àquela situação do seu próximo. A oração, não sei se já passou com vocês, eu acho que sim, porque já passou comigo também. Falei, puxa, cara, você volta e meia, você está orando. Você está com aquela coisa de oração transcende o regular. É uma coisa que Deus está colocando para você. Se você está sentindo essa necessidade,
pode estar indicando que Deus queira que vocês tomem alguma decisão a respeito da sua vida, em que a oração vai ser o veículo. Tá? E aí fica essa dica, né? Você olha para o painel do carro. Alguém passa o microfone para o Lucas, por favor? Você está olhando para o painel do carro. Hoje em dia os carros fazem você se sentir um idiota, né? Eu achava ótimo quando você tinha pressão do óleo, bateria, né? Temperatura. Hoje não. Velocímetro, no máximo rotação por minuto. Eu fico aflito, eu sempre gostei de ver a temperatura do motor. Você não vê mais. A hora que acendeu a luz vermelha, danou. Né? Os indicativos de Deus são bem mais justos conosco. Tá? Então, se você tiver com algumas dessas coisas, pode estar indicando que Deus quer que você mude alguma coisa na sua vida, ou mude muita coisa na sua vida, inclusive mudar de lugar, mudar de emprego, enfim. Encosta e chama o guincho, né? Carlão, Lucas. Só voltando um pouquinho ainda na sua história lá com a chefe e tal. Com a dona Rashmi Mishra. Essa aí. Eu não sei quanto tempo durou essa sua relação com ela, ou esse período que vocês trabalharam juntos. Talvez se você pudesse entrar um pouquinho nesse nível de detalhe, mas a minha pergunta é se nesse momento que você foi sentar para ter essa reunião, né, entender um pouco o contexto de tempo e tal, mas você falou que você terminou indo para uma área que até então não existia, né? Uhum. Que abriu e acabou dando certo. Então, qual que era, naquele momento, a sua perspectiva, em termos de opções? Ou você estava indo para o tudo ou nada, quando você entregou, literalmente, ali para Deus antes do call e foi conversar com ela? Eu tinha 3 opções. Bom, antes, primeira pergunta sua. A nossa relação foi de cerca de 6 meses. Tá? Nesses 6 meses, ela me avaliou sobre 3 meses. E ela me deu uma avaliação ruim sobre 3 meses. Que é nada. E era para valer 1 ano. Tá? Mas tudo bem. Já. Não, veja bem. Eu encontrei com ela bem depois e cumprimentei e dei um beijo profissional, né? Aquela coisa que você põe assim e tal. E conversei com ela, normal assim, entendeu? E eu sei que ela foi para uma outra área e ela está feliz da vida, e isso para mim tá ótimo. Ela está na empresa ainda. Está na empresa. Mas as opções que eu tinha era pedir demissão, tentar buscar uma outra área dentro do mesmo grupo geral, ou seja, eu ia ficar meio que vizinho dela, ou ir para uma outra área. Eu não tinha... tem uma história interessante. Eu mandei currículo para uma empresa. Agora que me lembrei dessa história. É uma empresa lá nos Estados Unidos. E eu estava morando aqui. E eu fui passar as férias lá nos Estados Unidos. E durante essas férias me chamaram para entrevista. Eu falei, puxa, está ficando muita coincidência. Aí eu fui lá, fiz a entrevista. Eles fizeram a proposta. E aí, faltava uma última entrevista só para bater o martelo. E eu fui de Houston para Dallas, de carro. São 3 horas e meia. Eu orei umas 3 horas. Nessas 3 horas e meia, pedindo por aquela entrevista. E eu não fui admitido. Deus não permitiu. Tá? Mas já era dentro sob domínio do medo com ela. Tá? Então... respondi a tua pergunta? Tá. Vamos então às conclusões. Botar a peça final no quebra-cabeça. As Escrituras falam de 2 ordens que Deus tem com a gente para sair da minha situação atual, da minha inércia. O ide, e no ide ele vai junto. Porque Jesus falou que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E o vem, e aí ele capacita. Então não tem desculpa. O negócio é você colocar em movimento para aprender os ensinamentos de Cristo através do Espírito Santo.
A carreira é o resultado das escolhas. A caminhada com Deus é o resultado das minhas respostas aos seus chamados. Sempre vai ser um passo de fé. Se vocês permitirem, eu vou falar de mais um modelo. Mapa de metrô. Aqui é o seguinte, são 3 linhas de metrô. A amarelinha é a profissão. Essa lilás aqui é a vida pessoal. E a vermelhinha é o relacionamento com Deus. A nossa tendência é você montar a linha amarela com as estaçõezinhas, que são os meus passos profissionais. E a vida pessoal também, com as estaçõezinhas, que são os passos pessoais. Que tal, se quando você for dar um passo, você mudar para a estação da linha de Deus? Essa aqui não acaba nunca. Essa aqui acaba na aposentadoria, essa aqui acaba na glória. Essa aqui não acaba nunca. Então, como é que você está construindo o seu mapa do metrô? Você está construindo com linhas separadas? Ou você está trazendo a linha do relacionamento de Deus nas estações para fazer parte das suas decisões na vida profissional e na vida pessoal? Pensa nisso. Tá bom? Obrigado.